Leonardo. Agora convido a doutora Viviane Sabatoski para falar sobre insuficiência cardíaca aguda. A doutora Viviane é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, fez residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da USP, residência em Cardiologia pela INCOR São Paulo, residência em Insuficiência Cardíaca e Transplante pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, fellow em Insuficiência Cardíaca Avançada na Cleveland Clinic, responsável técnica do Programa de Insuficiência Cardíaca do Hospital do Coração. Foco do trabalho em miocardiopatias e insuficiência cardíaca. Para ligar aqui. Só aperta aqui. Apontador também, se você quiser. Aqui. Aqui tá. Tá ótimo. Então, obrigada, bom dia a todos. É um prazer falar do meu tema favorito. E eu vou tentar dar uma abordagem bem prática e bem dinâmica para vocês, para tentar não deixar escapar esse paciente e conseguir iniciar o tratamento dele. Então, insuficiência cardíaca. Eu trabalho com insuficiência cardíaca diretamente há 9 anos, estudo insuficiência cardíaca há 15 e eu acho essa definição brilhante. Então, é do Brown-Aldi e não foi atualizada nas edições mais recentes, né, que a insuficiência cardíaca é a incapacidade de manter o débito cardíaco ou manter um débito cardíaco às custas da elevação de pressão de enchimento. Então, foi muito bom poder falar, depois do Léo, de uma aula de choque, que já falou de débito e de choque de perfusão, mas aí vai me sobrar falar mais sobre elevação de pressão de enchimento. Então, a insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome, ela não é uma doença. Isso quer dizer que tem múltiplas doenças que culminam na insuficiência cardíaca. Ela acomete não só o coração, mas ela é uma doença sistêmica, com repercussão em todos os órgãos do corpo, que gera uma limitação funcional na vida do paciente. E é uma emergência comum, sendo a causa mais comum de procura de emergência e hospitalização em pacientes acima de 65 anos. E como é que é o curso do paciente com insuficiência cardíaca? Ele é um paciente crônico, a doença vai ter uma evolução de anos, e essa doença cursa com exacerbações. E são nesses episódios de exacerbação que a gente vai ver o doente no pronto-socorro. E esses episódios vão ser cada vez mais frequentes, cada vez mais graves, até chegar ao ponto de serem potencialmente fatais. Então, primeira coisa, eu preciso reconhecer a insuficiência cardíaca. E como que eu vou reconhecer? Lembra que eu falei para vocês que a definição é uma incapacidade de manter o débito cardíaco, ou seja, eu vou ter sinais de baixo débito, ou fazer as custas, os sinais de baixo débito, que são, como o Léo falou, extremidade fria, fadiga, síncope, intolerância, ou eu vou ter sintoma das elevações de pressão de enchimento. Pressão de enchimento elevada no coração esquerdo gera acúmulo de líquido no pulmão, dispneia, ortopneia, tosse e dispneia paroxística noturna. E pressão de enchimento elevada à direita vai gerar distensão jugular, edema de membros inferiores e ascites. E por que isso acontece, né? Aí eu vou voltar lá na fisiopatologia de um conceito muito importante. Dentro dos nossos vasos, a gente tem uma pressão hidrostática que leva o líquido do sangue a transudar. Contra isso, a gente vai ter uma pressão osmótica do sangue que segura o líquido no interior do vaso. E o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que a pressão hidrostática, a pressão de enchimento estava alta. Ou seja, eu vou ter uma elevação da pressão de enchimento. Então, eu preciso reconhecer que existe um aumento de líquido nos espaços extracelulares, incluindo alvéolo. Então, esse meu alvéolo do paciente vai estar se afogando em água cheio de líquido.
E no lado direito, vai estar extravasando o líquido, fazendo edema, aumentando o fígado, aumentando a jugular. E aí, esse extravasamento vai gerar os sintomas. E aí eu queria fazer uma pergunta. Na sala de emergência, o que a gente precisa para fazer diagnóstico de insuficiência cardíaca? Eco, BNP, cateterismo, as alternativas 1 e 2 juntas ou nenhuma delas? Opa, voltei. Então, eu gostei que a alternativa nenhuma das anteriores tá ganhando. Porque quando a gente vê os critérios diagnósticos de IC, a gente vai ver critérios de Framingham e Boston. E aí, os critérios de Framingham são critérios clínicos à beira-leito, que a gente vai fazer ali, dividir em critério maior e menor. Eu dividi assim na minha cabeça para ficar mais fácil de lembrar. Critério menor é tudo que tem outra causa óbvia. Por exemplo, consegue pensar em outra causa para tosse ou outra causa para o pé inchado? É muito fácil pensar. Agora, não existe uma causa tão óbvia para jugular grande, não existe causa óbvia para B3, nem para dispneia paroxística noturna. E aí o paciente tem dois critérios maiores, ou um maior e um menor, e dois menores, já fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Os critérios de Boston também são outra maneira de fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca na emergência. E aí a gente vai dividir de acordo com a pontuação. A gente precisa explicar como usa o critério de Boston. O critério de Boston tem 3 domínios: história, exame e raio-x. E aí, cada domínio pontua no máximo 4 pontos. Então, é 4 pontos de história, 4 pontos de exame físico e 4 pontos de raio-x. Você não pode pontuar 7 na história. E perceba que o que mais pontua é já na história. Dispneia de repouso ou ortopneia. Já torna fortemente o diagnóstico possível. Além disso, chama atenção dispneia paroxística noturna. E no exame físico, elevação da pressão venosa, terceira bulha, sibilo. E aí no raio-x, edema alveolar intersticial. Bateu 8 pontos, está definido que você está à frente de uma insuficiência cardíaca. De 5 a 7 é possível, menor que 4 é improvável, não é impossível. Então, o diagnóstico é clínico. Você não precisa de nenhum exame para falar que o paciente tem insuficiência cardíaca e nem que a insuficiência cardíaca dele está descompensada. Aí, eu falei que o diagnóstico é clínico, anamnese, exame físico. Eu queria que vocês julgassem verdadeiro ou falso. Se um paciente não tem estertor pulmonar da ausculta e não tem edema de membros inferiores, então esse paciente não tem insuficiência cardíaca descompensada. Só uma? Aí... Sei que ninguém foi no não. Então, eu queria mostrar para vocês aqui a sensibilidade e a especificidade dos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Presta atenção, quantas vezes eu escuto, o paciente não está descompensado, não está crepitando. Olha aqui a sensibilidade do estertor, 13%. A especificidade é alta, né? Então, se você escutou, fala muito a favor de ser. Mas a sensibilidade é muito baixa. Edema é mais sensível, mas, por outro lado, é menos específico, porque a gente tem muitas outras causas. Refluxo hepatojugular é bem mais sensível do que estertor pulmonar. Ortopneia, dispneia de esforço, bem mais sensíveis que crepitações. Então, o fato do paciente não estar crepitando não quer dizer que ele não está com IC descompensado. Então, eu fui lá, falei que o meu paciente tem insuficiência cardíaca, eu vou começar a tratar. E se eu tenho dúvida diagnóstico? Aí sim vai entrar o papel dos meus exames complementares. E aí eu vou usar eletro, raio-x, marcadores e eco. Aí uma nova pergunta de verdadeiro ou falso. Eletrocardiograma normal exclui problema do coração na emergência?
Excelente. Então, não. O eletro na insuficiência cardíaca, ele pode estar de qualquer jeito. Mas ele é uma peça fundamental. Primeiro, ele pode te dar pistas. Segundo, ele vai te pensar em causas de descompensação e de tratamento de coisas associadas, como arritmia. Então, eu posso ter uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, posso ter um bloqueio de ramo, posso ter uma fibrilação atrial e uma área inativa aqui na região anterior. Posso ter flutter, posso ter BRD. Posso ter sobrecarga ventricular, e aqui a síndrome de Wellens, que a doutora Fernanda falou, para eu já pensar que esse paciente pode ter isquemia associada como causa. Posso ter um infradesnivelamento, ou eu posso ter um supra, eu posso estar frente a um infarto com uma insuficiência cardíaca, um infarto que 2, 3, 4. Então, o eletrocardiograma ele é fundamental, tem que ser feito em 100% dos pacientes que chegam com insuficiência cardíaca descompensada, mas normal não exclui o diagnóstico. E o raio-x? Eu sou muito fã de raio-x. Inclusive, ajuda muito no manejo ali, porque, como eu falei, a crepitação é um sinal pouco sensível, e às vezes você quer aumentar diurético e aí tá achando que o doente está seco. Então, o raio-x é uma arma simples que é fácil de fazer. E aí você vai ter várias coisas. Você pode ter um aumento da área cardíaca, né, ela representar mais de 50% do tórax. Você pode ter um aumento de área cardíaca já com alguns sinais de congestão. Então, prestem atenção o quanto o tronco da pulmonar aqui e o tronco da pulmonar aqui é proeminente, mostrando que você tem uma sobrecarga de volume já lá no leito pulmonar. Aqui, ó, olha quanto eu tenho a cefalização de trama. Geralmente, a gente espera uma vascularização menor na ápice do pulmão, e aqui você vê que está muito grande. Olha a dica aqui, está vendo essa linha aqui delimitando os lobos pulmonares? Isso aqui a gente chama de derrame intercisural, é sinal de diagnóstico de congestão. E aqui, ó, mais uma diquinha aqui. Olha aqui que o seio está começando a ficar borrado, quer dizer, você está começando a ter um derrame pleural. E, claro, esse paciente tem um marca-passo que já fala a favor de ter doença cardíaca. Aqui esse sinal clássico, que é o sinal da borboleta, que é a representação que ela se funde preferencialmente no hilo pulmonar. Ou você pode ter um quadro de derrame pleural. E aí o derrame pleural da insuficiência cardíaca costuma ser bilateral e maior à direita. Mas maior, ele tem que ser relativamente proporcional. Se você tem um derrame unilateral com o outro lado limpo, isso não é insuficiência cardíaca. E o BNP, ele é útil? Sim, ele é útil principalmente na nossa dúvida diagnóstica. Se Framingham, Boston fecharam positivo, o BNP não é tão importante. Mas, às vezes, eu tenho um paciente que é tabagista pesado que está com dispneia e também tem problema cardíaco. E aí, sim, o BNP vai ser muito útil. E ele é muito útil em 2 cenários. Quando ele vem muito baixo, né, um BNP menor que 100 ou NT-proBNP menor que 300, aí ele torna improvável insuficiência cardíaca descompensada. Então, preste atenção. Esses valores excluem insuficiência cardíaca descompensada. Não quer dizer que o doente não tenha uma insuficiência cardíaca compensada. E quando ele está muito alto, um BNP acima de 400 ou um NT-proBNP acima de 1.000, isso fala a favor de dispneia na sala, justificando na sala de emergência. Valores entre 100 e 400 ou entre 300 e 1.000, aí eles vão depender do cenário e vão depender da avaliação clínica. Então, fiz minha história, fiz meu exame físico, defini que é IC, eu já sigo para o tratamento. Agora, fiquei na dúvida, aí sim eu vou para o BNP. BNP muito baixo, vá atrás de outras coisas. BNP elevado, já confirma, tá? E o POCUS? Quem aí usa o POCUS, já ouviu falar, usa o POCUS no dia a dia? Então, o POCUS, ele é um ultrassom guiado, né, na sala de emergência, para a gente ajudar a definir causas
agudas. E aí aqui eu vou destacar só duas coisas. Primeiro, você faz uma visualização rápida do coração, né? Você não vai medir, mas se você tem a impressão visual que aquele coração está com a função reduzida, isso já tem uma sensibilidade e uma especificidade de 80%. E outra coisa é o ultrassom pulmonar, né? Então, aqui eu trago para vocês um pulmão sem nenhuma linha B, aqui ó, com 2 linhas B, aqui um paciente com já mais de linhas B, e esse paciente com muitas linhas B por campo. Então, você vê que aqui você tem graus de congestão. E se você tem o POCUS como ferramenta, ela é muito legal, porque ela ajuda, inclusive, a você graduar seu tratamento. Então, por exemplo, você começa aqui, daqui para cá, a melhora sintomatológica do paciente já é absurda. Aí você fala, agora é hora de reduzir o diurético. Aí você faz um POCUS, ainda tem ultrassom. Não é, você tem que manter até chegar aqui. Então, ótimo, fiquei na dúvida se era ou não era, usei o ultrassom, o eco a meu favor. E aí eu preciso definir do quão grave é esse meu paciente. E aí aqui, quais são os marcadores prognósticos importantes do paciente com insuficiência cardíaca descompensada na sala de emergência? Então, tá ótimo. Eu vou mostrar para vocês esse score, que é o score ADER, que é um score fácil de ser utilizado, que vai ajudar a definir para você qual que é a gravidade daquele paciente que você tem manejando. E você só vai precisar de 2 informações, pressão sistólica e função renal. E só com isso você consegue diferenciar um paciente que tem uma mortalidade de 2% de um paciente que vai chegar a ter 22% de mortalidade. Então, olhando aqui para a função renal normal, pressão sistólica alta, esse é um paciente de baixo risco. Pressão renal normal e pressão baixa, ou função renal alterada e pressão alta, ou seja, um deles, o paciente já é um paciente de risco intermediário, com em torno de 5 a 6% de morte nessa internação. E o paciente com os 2 critérios juntos, ele já vai ter 17% de risco de mortalidade naquela internação. E aí, se você ainda estratificar que além da ureia está ruim, a creatinina está ruim também, você está dizendo já na sala de emergência que esse teu paciente tem 22% de chance de morrer na internação. Então, preste mais atenção com ele. E aí, eu gosto de trazer esse slide para falar de congestão, porque congestão não é tudo ou nada. Não é uma chave que você vira e o doente está congesto, uma chave que você desvira, o doente deixa de estar congesto. Quanto mais... ele é um espectro, que você começa na euvolemia, em que você não vai ter sintomas de ortopneia, vai ter pressão de enchimento baixo, vai ter exames mais normais, até o ponto que você vai subindo a congestão, os exames e os sinais clínicos vão ficando mais evidentes, até o ponto que você chega à congestão máxima, que você vai ter tudo. Então, não é uma chave, é um espectro. E aí, a partir de 2 informações, a gente vai definir o meu paciente. Então, foi muito bom falar depois da aula de choque, porque se o paciente tem sinais de choque, ele é da linha de baixo, né? O paciente não tem sinais de choque, ele é da linha de cima. Ele está quente, ele está bem perfundido. E aí, ele pode estar bem perfundido e sem sinal de congestão, ou seja, um doente clinicamente compensado, ou ele pode estar bem perfundido e congesto. Na linha de baixo, ele pode estar com a perfusão ruim, né? Pode estar frio, pode estar chocado, sem congestão ou com congestão. Isso é tão importante que eu vou trazer em mais de um slide para vocês realmente fixarem. Então, um paciente que está bem perfundido e seco, ele está aqui, ó, pulmão seco. Está ótimo. O paciente que está com edema pulmonar está vindo para cá. Índice cardíaco abaixo de 2,2, sinais de choque.
Aqui, perfil D ou perfil L, ou com edema perfil C. E o que o inotrópico faz? Essa aqui é uma curva de compensação cardíaca. Quando você melhora a função cardíaca, você consegue trazer ele para cima nas curvas de compensação. De novo, está tudo bem. Tá, o paciente está quentinho e está seco. Esse é um paciente de baixo risco de mortalidade. Está quente e está congesto, a mortalidade já sobe para 9. O paciente chegou quente e seco, mortalidade de 23. O paciente que chega aqui já em perfil C, que tem uma congestão exuberante e um choque grave, e sinais de choque, esse paciente tem uma mortalidade muito elevada. E, de novo, eu uso isso aqui para guiar o meu tratamento. Então, o perfil A, ele está tudo compensado. Se ele foi para o pronto-socorro, procura outras coisas. Será que a queixa dele, na verdade, não é um equivalente isquêmico? Será que não é uma pneumonia? Será que é um DPOC exacerbado? O paciente está no lado de cá, está congesto, está com pressão capilar elevada, jugular alto, ortopneia. Aqui, ó, ele já coloca aqui, ó, é pouco útil saber se o paciente estertora ou não. E aí, você vai descongestioná-lo nesse quadradinho. E o paciente que está com perfusão ruim, você vai se preocupar em reestabelecer o débito dele. E aí é facinho, você pega esse aqui, né, e vai seguindo os passos e você chega lá. Só que eu vou tentar facilitar esse algoritmo para vocês. O SAVIC, né, que ele tem uma avaliação de ABCD é muito útil para você seguir os passo a passo. Avaliação clínica, boa ventilação, circulação, D de diurético. Olha como diurético a gente é importante, a gente deu até uma letra para ele. Eletro, para não esquecer de monitorizar, frequência e G, garantir contiguidade. Eu ainda não achei fácil, então eu tentei juntar todas essas coisas do gerenciamento, desde você classificar, tratar, fazer o protocolo, gerenciar ventilação, congestão e perfusão, no algoritmo mais simples. Então, primeira coisa, o paciente chegou no pronto-socorro, ele não pode morrer. Né? Então, antes de mais nada, pensa nisso. E o que mata mais rápido? A obstrução de via aérea, não é o caso. B, ventilação. Então, eu preciso garantir que o paciente tenha uma ventilação adequada, garantir suporte de oxigênio quando necessário. Né? Para a maioria das pacientes, uma saturação acima de 92. E aí, como é que eu vou fazer a avaliação do meu bem? Então, eu vou dar suporte, vou fazer ventilação não invasiva, e em alguns casos eu vou precisar dar para o meu paciente ventilação invasiva também. Então, o que é a ventilação não invasiva? O paciente vai colocar uma máscara que vai jogar ar com pressão para dentro. Lembra que eu falei para vocês lá da pressão hidrostática, que está jogando água para dentro do alvéolo? Essa pressão vai chegar lá no alvéolo e vai jogar a água de volta. Então, a ventilação não invasiva, ela ajuda a jogar a água mais rápido para de volta do sangue, para você melhorar a ventilação desse paciente. E aí, vai ter a diferença entre pressão única, que é o CPAP, ou o bilevel, né, que é o BIPAP. Qual que é a diferença? O a fazer a inspiração e a expiração. E é isso aqui é útil quando o paciente tem a parte de DPOC ou hipercapnia. Então, o BIPAP está indicado para pacientes com hipercapnia ou DPOC. E quando que eu não posso usar a ventilação não invasiva? Bom, primeiro, se meu paciente não tem nível de consciência, se ele está rebaixado, não preciso chegar aqui. 2, instabilidade hemodinâmica. 3, o paciente está vomitando. Então, pensa ele vomitar dentro dessa máscara. Ele vai empurrar tudo de volta para o pulmão. Não dá. Ou trauma facial, alguma deformidade que você não consiga colocar a máscara no rosto.
E o catéter nasal de alto fluxo, ele é uma opção? Qual que é a diferença? O catéter vai jogar um fluxo maior no nariz diretamente, com um pequenininho efeito de PIP. Ele melhora a oxigenação e vai conseguir reduzir o trabalho da ventilação. Mas ele tem pouca evidência nem C. Ele é bem mais confortável, porque ele é um catéter, não é uma máscara, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode atrasar a conduta confiando no catéter de alto fluxo e de IC, porque a evidência dele é muito pequena. Então, alternativa para pacientes que não toleram a VNI, porque VNI é a primeira escolha, e nunca, nunca atrasa outros tipos de suporte. E a ventilação invasiva, quando que você vai fazer? Bom, primeiro se falhar na VNI, se parou, choque grave ou rebaixamento. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. O paciente ele pode ficar mais hipotenso depois da intubação. Você tem que fazer uma ventilação protetora e tem que fazer uma sedação criteriosa, porque você lembrar que você tirar o drive simpático de um paciente chocado pode ser muito deletério. E por falar nisso, no choque cardiogênico, a pressão está baixa, normal, alta ou de qualquer jeito? De qualquer jeito, a aula do Léo foi ótima. Léo, pessoal, presta atenção nessa aula. Então, é o seguinte, a pressão, o que determina choque, no choque cardiogênico, tá? É o débito cardíaco, não é a pressão arterial. Não são sinônimos, tá? Quanto maior a pressão, a prioridade vai ser reduzir a pós-carga, porque às vezes você tem um paciente que chega lá hipertenso, chocado, esse é o melhor dos cenários, pegar vasodilatador para diminuir a pós-carga. Quanto menor a PA, aí você vai pensar em manter a perfusão com inotrópico ou vasopressor. Só uma dica, quando está aqui numa caixinha assim, significa que não tem fonte, a fonte é a minha cabeça mesmo, tá? Então, identifique o choque, né? Então, hipotensão, pulso filiforme, extremidade fria, pele pálida, oligúria ou alteração de estado mental. E aí, aqui é minha dica mesmo. Examine o pé e o joelho do paciente. Vocês não têm noção da quantidade de informações que vocês tiram olhando o pé. Primeiro, autocuidado, grau de higiene. Você vê se o paciente tem edema, você vê a perfusão, você vê se o pé está quente. Então, às vezes, olhar o pé te dá muita informação, mais até que a ausculta. Só que às vezes você pode falar, mas tem gente que tem pé gelado. Tem, que o pé está sempre gelado. Então, olha para o joelho, gente. O joelho também é periferia, mas o joelho tem que ter a temperatura do corpo. Então, examina o pé e o joelho do seu paciente. E eu gosto de examinar a panturrilha também, porque o paciente com IC grave fica desnutrido. Aí, quando tem umas panturrilhas fininhas, eu já sei que o prognóstico desse paciente é ruim. Então, o exame daqui para baixo é fundamental. E aí, eu vou para uma pergunta. Qual que é a pressão sistólica mínima que a gente tem para ligar inotrópico sem precisar de vasopressor associado? Então, quando que vocês ligam só inotrópico sem vasopressor? Muito bom. Então, é o seguinte, vai depender muito da coragem, mas o que a gente tem respaldo? Pressão alta, vasodilatador. E pressão alta para IC é acima de 140. Entre 85 e 140, você pode considerar vasodilatador, e aí quem mexe com IC, com certeza já teve essa experiência, que você liga o nipride na pressão ali de 85 e a pressão sobe, porque aumenta débito. Quanto mais alto, mais importante vasodilatador, quanto mais baixo a gente tem demais é o endotrópico. Entre 75 e 85 ainda dá para ligar endotrópico, e abaixo de 75 aí sim talvez seja baixo demais. Então,
Passamos do A para o B, agora nós vamos para o C, de congestão. E aí eu vou avaliar a volemia desse paciente. E aí eu trato a volemia com furosemida. E aí eu queria fazer uma pergunta. Qual é a dose de furosemida que a gente prescreve na sala de emergência para o paciente congesto? 40. 40 EV, 4 ampolas. Gostei do 4 ampolas, esse é do meu time. Então, você vai perguntar se o paciente usa ou não furosemida oral. Porque se o paciente já não usa, você pode começar uma dose mais baixa, de 20 a 40. Agora, se o paciente já usa, você vai precisar dobrar a dose dele. Porque aí, você pega uns pacientes lá, da fila de transplante, que já toma 4 comprimidos de 4 em 4 horas, não adianta fazer uma ampola para esse paciente. Então, vai depender se tem uso prévio ou não. E aqui, outra dica também, é se o paciente tem uma IC aguda, ou que é a primeira vez que está abrindo, ou uma crônica descompensada. Então, assim, o paciente que fez um infarto agora, 30 minutos, e entrou em choque cardiogênico. Gente, esse paciente não está 4 litros sobrando. Ele não bebeu 4 litros de água em 30 minutos para você falar, nossa, está sobrando muito. Ele é muito mais redistribuição de fluxo. Então, esse paciente com IC aguda, ele é menos dependente de diurético. Agora, o paciente crônico, ele vai ter uma retenção hidrossalínica crônica, quando ele descompensa, ele precisa de uma dose mais alta. E aí, prestem atenção que todas as diretrizes mandam reavaliar. Então, não é só prescrever a furosemida e tocar o plantão. Você tem que voltar. E aí, o que a diretriz recomenda? Medir se o doente está urinando de 100 a 150 ml por hora, assim, nas 6 horas seguintes, ou tem uma excreção de sódio urinário entre 50 a 70 mEq após 2 horas. Quem escreveu essa diretriz, com certeza, não dá plantão há muito tempo, né? Porque, assim, na UTI, às vezes, a gente tem dificuldade de quantificar diurese hora a hora. Quem dirá no pronto-socorro? Sódio urinário, o laboratório lá que eu trabalho, que não é ruim, me leva 4 horas para entregar. Então, eu gosto de uma coisa muito mais simples, da minha cabeça mesmo. Pergunta se o doente fez xixi, entendeu? Pergunta, porque assim, você fez furosemida, ele tem que fazer muito xixi. O plantão tá ruim, já avisa ele, daqui 2 horas você tem que ter feito xixi umas 3, 4 vezes. Se você não fizer, me chama. Isso aqui é uma coisa muito mais prática e muito mais factível no nosso dia a dia. E por que a dose de diurético tem que ser pensada? Bom, primeiro porque a furosemida é o remédio mais injustiçado da história, né? Quem fala que não muda a mortalidade, com certeza nunca teve a coragem de tratar um edema de pulmão sem furosemida. Mas existe o conceito de resposta à furosemida. Então, é o seguinte, uma pessoa normal, ela tem uma capacidade de excreção de sódio maior quando ela toma furosemida. Ao passo que os pacientes de insuficiência cardíaca, essa capacidade já está reduzida. E a outra coisa é que o limiar que você precisa para alcançar uma diurese efetiva, aqui é muito mais baixo, né? Você atinge uma dose alta de excreção com uma dose baixa de diurético, ao passo que o paciente ao passo que o paciente com insuficiência cardíaca, ele demora mais para atingir um limiar mais baixo. E o outro conceito que a gente tem que ter quando a gente usa a furosemida é o conceito de blanking phenomenon. O que acontece? Geralmente, a nossa excreção de sódio ela é diluída em torno de 24 horas. Mas, quando a gente usa a furosemida, a gente aumenta agudamente essa excreção. E aí, o que acontece? Você vai ter um período aqui em que você vai excretar menos. E, às vezes, nesse período aqui, você está compensando tudo que você excretou na dose. Então, às vezes, não é só uma dose. Você precisa repicar o doente para que você não tenha tanto o fenômeno. E, ao mesmo tempo, olha só, no primeiro dia, você vai excretar mais. À medida que o tempo está passando, existe um mecanismo de adaptação renal que faz com que a gente excrete menos sódio
em resposta à dose de furosemida. Então, lembrem disso aqui quando vocês forem prescrever a furosemida. E aí eu queria trazer esse conceito aqui, que a dose máxima diária de furosemida não é 160 miligramas, tá? Já tem paciente falando em 600. E por que isso? Porque, e aí nos casos refratários, a gente vai pensar em bloqueio sequencial. No pronto-socorro, a gente não vai usar o bloqueio aqui de CGLT2. O que a gente pode usar? Ou os tiazídicos, ou então espironolactona, que são ótimos agonistas diuréticos, mas aí você vai ter que ter uma pressão melhor. E assim, não tenham medo de furosemida, gente. O rim ama furosemida. Se preocupe de verdade com o potássio. Então, dose o potássio, repita o potássio depois de uma diurese. E aí uma dica prática, que se você vai dar furosemida em dose mais alta e o potássio está abaixo de 4,5, já começa a reposição oral. Tá? E considere a associação precoce de espironolactona. Porque senão o doente vai urinar 3 litros no primeiro dia e vai passar de um sódio de 3,8 para 2, e aí é difícil repor. E aí, resumindo, tratamento segundo perfis hemodinâmicos. O perfil A, lembra que estava tudo bem? Perfil B, diurético e vasodilatador. E a gente evita inotrópico se ele está bem perfundido. Perfil L, frio e seco. Expande ele devagarzinho, gente. Expansão volêmica de C é 250 ml com reavaliação entre as cotas. E inotrópico. E a gente não dá aqui diurético e vasodilatador. E se o paciente está frio e úmido, aí inotrópico, diurético, vasodilatador, se for o caso, e considerar vasopressores e ultrafiltração. Então, facilitando muito o algoritmo. Vamos pensar numa IC aguda nova ou crônica agudizada. Não deixem de pensar no fator causal, porque se o fator causal é o infarto, você tem que tratar o infarto. Se é uma FA de alta resposta, você tem que tratar a FA de alta resposta. Tá tudo bem? Vamos passar aqui para a pressão. Pressão boa, quente e seco? Ótimo, vamos tratar com as drogas vasodilatadoras. Ficou quente e congesto? Furosemida. Paciente frio e congesto, ajusta a volemia, inotrópico, considerar redução de beta-bloqueador. E no frio e seco, aí sim, reposição de volume. É isso que eu te falo para vocês. Obrigada. Parabéns, Viviane, pela apresentação. Agora vamos para as perguntas. Tem várias, viu? A pergunta mais voltada foi: como fazer a avaliação de um paciente com DRC associado à insuficiência cardíaca? Podia ser mais específico? Porque isso é quase um capítulo, assim. Quem fez essa pergunta quer fazer alguma coisa mais direcionada? Como é que eu trato? Como é que eu faço? Se tem alguma diferença. Na avaliação de pronto-socorro, né, o que vai ter? Geralmente, os pacientes com doença renal associada costumam ser mais congestos, porque eles geralmente têm uma dificuldade de excreção de sódio maior. São pacientes que já costumam ter uma cardiorrenal associada, então vão ter um rim pior. E são pacientes que você tem que prestar mais atenção na questão se o débito realmente está compensado. O doutor Leonardo mostrou, né, que a questão do exame físico para choque é ruim. Então, o paciente que chega com a função renal alterada, presta atenção se isso não é manifestação de baixo débito. Então, não sei se era isso a pergunta, mas a avaliação de doença renal crônica realmente é um doente mais grave que precisa de mais atenção. Uma outra pergunta que nós temos o milrinone é uma boa opção de inotrópico para pacientes muito taquicárdicos? É excelente, milrinone é uma droga excelente, porque daí ele vai ter efeito na vasodilatação pulmonar. As diretrizes algoritmos simplificados acabam trazendo menos o milrinone do que a dobutamina, um pouco pela acessibilidade, né? O milrinone ele não é tão disponível, ele é uma droga bem mais cara. Mas, assim, paciente que nem a gente fala, a gente está pensando em ligar um inotrópico e um vasodilatador, o milrinone ele é uma coisa só. E aí você pode ligar uma droga só. E aí, assim, a preocupação vai ser no paciente que está mais hipotenso, que daí você tem que tomar mais cuidado. Mas é uma excelente opção de droga para tratar, para tratar perfil C com a pressão normal. Lembrando que é normal para a gente a sistólica acima de 85.
Ok. O paciente está com insuficiência cardíaca congestiva e alteração da função renal. Existe um limiar da piora da creatinina para qual devo utilizar furosemida? E se a ureia e a creatinina subir muito, o que eu faço? Essa é uma excelente pergunta. Eu acabei não colocando na aula por falta de tempo mesmo. O que acontece? A gente tem aquele mito, né, da furosemida, né, de que diurético piora a função renal. Mas quando a gente vai estudar a síndrome cardiorrenal, na verdade, um dos maiores fatores não é baixo débito e nem hipovolemia. Um dos maiores fatores que leva à síndrome cardiorrenal é a pressão venosa elevada. Então, assim, o paciente que está pior, muitas vezes o paciente que está congesto, com rim ruim, você dá furosemida, alivia a congestão, o rim melhora. A gente tem na nossa cabeça que um aumento de creatinina acima de 0,3 ou 0,5 ou 50% de piora, ele orienta a suspensão do diurético. Mas, na verdade, o que os estudos em insuficiência cardíaca mostram é que o paciente, dos fatores prognósticos na internação, né? O paciente que piora o rim, né, durante a internação, esse não é um paciente que vai tão mal. Quem vai mal mesmo é o paciente que permanece congesto. E, geralmente, essa piora de função renal é transitória e melhora com o evoluir da progressão. E aí acontece muito, eu vejo muito isso. O paciente interna, tem uma função renal meia boca, usa furosemida, 2, 3 dias e a creatinina sobe, a ureia sobe. Aí fala assim, secou demais. Aí você suspende a furosemida, suspende o diurético e no dia seguinte está melhor. E, na verdade, assim, a gente se lembrar que creatinina é marcador tardio, ela é um marcador de 72 horas. Então, se você suspendeu o diurético de hoje, a melhora de creatinina não é por causa disso. Então, e aí já está nascendo o conceito de permissividade da função renal. Né? Porque principalmente a creatinina, a gente tem que lembrar que ela é um número. Ela não é tão importante quanto potássio, bicarbonato e congestão. Então, você pode, sim, ser mais permissivo com o diurético enquanto o paciente está congesto, mesmo que tenha uma piora transitória da função renal. Aí, esse paciente, que é pouco, que não consegue tomar diurético para ficar seco, sem prejudicar o rim, esse é um paciente que vai muito mal, e é um paciente que, talvez não naquela internação, mas é um paciente que não vai melhorar muito, não, e invariavelmente você vai precisar de mais terapias para ele. Última pergunta, tem várias chegando, mas por causa do tempo vai ser a última por enquanto. IAM de parede inferior pode evoluir com insuficiência cardíaca? Se sim, como utilizar diurético nessa situação? Então, assim, sim, na verdade, qualquer infarto pode evoluir para insuficiência cardíaca, mas o infarto anterior, principalmente o anterior extenso, é o infarto de maior risco. E aí vem a divisão, né, do paciente que ele está agudo e o crônico agudizado. O paciente que se apresenta com um infarto, com um choque cardiogênico, ele começou o infarto ali há pouco tempo, ele não deu tempo de ter uma retenção grande hidrossalina. Ele tem água no pulmão? Tem. Da onde? Redistribuição de fluxo, porque a gente tem um leito venoso, uma capacitância muito grande que a gente joga para a circulação. Então, ele está hipervolêmico, mas não é tanto. E esse paciente é virgem de diurético. Então, nesse cenário, né, o paciente com infarto, chocado, qualquer parede que seja, a gente usa diurético em dose mais baixa. Diferente do paciente que chega com doença de Chagas, que já chega com a perna desse tamanho, que está com a barriga desse tamanho, já usa diurético em casa, esse é um paciente que vai precisar de uma dose maior. Parabéns.